Arroba Rádio Otorrino. Sejam todos muito bem-vindos ao arroba Rádio Otorrino da Sogote. E aí, quebrei meu nariz. Será que eu quebrei meu nariz? Esse é o episódio de hoje, pessoal. Só para vocês entenderem, aqui é o arroba Rádio Otorrino da Sogote. E a Sogote, para quem não conhece, é a Associação dos Otorrinolaringologistas do Rio Grande do Sul. É uma das principais associações médicas do Brasil e representa os otorrinos há 65 anos. E promove ações como essa, episódios como esse, para esclarecer dúvidas para a população e para levar conhecimento respaldado tecnicamente. Aqui não tem achismo, não tem charlatanismo, não tem picaretagem, a gente vai falar a real com especialistas, otorrinos que são especialistas, com título de especialista em otorrinolaringologia. E a ideia aqui é a gente fazer um bate-papo muito informal com coisas do dia a dia, né? É nariz quebrado, que é hoje, é voz rouca, nariz entupido, é rinite, é zumbido, é um monte de coisa, porque otorrinolaringologia é do dia a dia de todo mundo. Então, eu vou me apresentar, meu nome é João Lavinsky, eu sou o presidente da Associação Gaúcha de Otorrinolaringologia. Estou aqui com os apresentadores otorrinolaringologistas, Dr. Rodrigo Beilke, olá, doutora Bárbara Bianchi, para fazer esse bate-papo, né, especial. E aproveito também, pessoal, para agradecer os nossos patrocinadores que viabilizaram todo esse estúdio para que a gente possa levar esse conhecimento bem embasado para todo mundo. E para falar desse assunto de nariz quebrado, né, será que eu quebrei meu nariz? Trouxemos aqui um especialista, o Dr. Eduardo Granzotto, que é o vice-presidente, né, nosso vice-presidente da Associação Gaúcha de Otorrinolaringologia, e é especialista, né, nesse assunto, né? Então, aproveito para agradecer a presença do Dr. Granzotto aqui para estar falando com a gente sobre esse tema tão importante. muito obrigado. Eu agradeço o convite, né? E acho muito interessante, gostaria de agradecer também à Sogote e a ideia desse podcast, que hoje a gente sabe, com a internet tem muitas informações e em terra de fake news, quem tem uma fonte segura é rei, né? Então, esse podcast aqui que traz informações com especialistas, é uma fonte segura e idônea, né, de conhecimento. Então, gostaria de agradecer a participação e a Sogote por promover essa ação, né, pública. É isso aí, é isso que o Granzotto falou. Aqui não tem cilada, não. É conhecimento cientificamente bem embasado. Então, vamos lá. E aí, Rodrigo, quebramos o nariz? Será que quebrei o nariz? Vamos entrar na onda, então. Tu tá lá, teu beach tênis, jogando, feliz, daqui a pouco tu e tua dupla vão lá pegar uma bola e raquetada no nariz. Nariz ficou torto, começou a sangrar, pessoal tudo ao redor, aperta, não aperta. E aí, hein? Será que eu quebrei meu nariz? O que eu preciso fazer? Eu quero começar com uma pergunta bem simples e objetiva para o Dr. Eduardo. Por que o nariz quebra tão fácil? O que é exatamente uma fratura nasal? Então, o nariz, ele é a parte mais para frente da face, né? É a parte que mais se sobressai. Então, na face, no rosto, o osso mais quebrado é o osso nasal. Mas também é importante, essa pergunta é importante para a gente saber que o nariz não é só osso, né? O nariz ele é cartilagem também. E isso vai fazer muita diferença na batida, no trauma, que às vezes não é o osso que quebra, e sim a cartilagem. E isso faz diferença nos exames que a gente vai ver, como a gente diagnosticar e as consequências da fratura, tanto da cartilagem quanto do osso. Mas o osso, então, o osso nasal, a fratura nasal, ela é a fratura mais comum do rosto e está entre as 10 mais comuns das fraturas. É porque o osso é muito fininho também, parece uma casquinha de ovo, sim, né? Sim, e até me lembra uma analogia que eu faço até, né, quando eu falo isso com os pacientes, lembra muito como se fosse o airbag, né? Na verdade, ele protege, né, o que está mais nobre, né, na cabeça. Então, ele tem uma característica de absorver impacto, né, Granzotto? Exatamente. Ele vai colabando, né, com a batida. Então, ele protege outras áreas mais nobres que ficam na cabeça, como os olhos, né, como o cérebro. Ele vai absorvendo esse impacto. Então, é bem comum, ainda mais nos esportes.
Até interessante para lembrar por que a parte anterior do septo é de cartilagem, porque senão nós ia quebrar o nariz quase todo dia. Ia bater seguido em algum lugar e É um tecido bem mais móvel, mais flexível, e é por isso que as crianças raramente quebram o nariz, porque elas têm o nariz quase só de cartilagem. Exatamente, isso é muito bem lembrado, porque a criança é diferente o trauma do adulto, né? Quando ele bate o nariz, a criança tem uma batida, normalmente o que fratura é a cartilagem, não o osso. Até porque o osso da criança ele é mais maleável, então ele não quebra com tanta facilidade que nem o do adulto. Mas a cartilagem às vezes desloca e isso vai ter uma consequência depois na vida da criança, porque com o crescimento e essa cartilagem deslocada, vai ficando todo o crescimento do nariz e da face podem se alterar. Pode virar um desvio de septo. Pode virar um desvio de septo, pode virar alterações até de diferença de olho, do osso, do rosto, tudo vai crescer dependendo dessa cartilagem quebrada. Quem está nos assistindo aqui quer saber, Ganusoto, objetivamente, assim, será que eu quebrei meu nariz? Como é que eu sei? Como é que eu fico sabendo se eu quebrei meu nariz? Porque fui procurar agora aqui no YouTube, né? Entramos no nosso podcast, porque a pessoa quer saber, ela possivelmente foi no futebol lá, ou no beach tênis que o Rodrigo gosta lá, né? E aí, o que eu faço? O que fazer? O que fazer nesse momento? O que fazer? Então, a fratura nasal, logo que bate o nariz, não incha exatamente na hora, né? Ele demora um pouquinho para ele inchar. Mas um dos sinais importantes para o público leigo, né, saber assim, a chance maior de fratura é quando tem sangramento nasal. Bateu o nariz e o nariz começou a sangrar, a chance de ter fraturado ou de ter quebrado tanto a cartilagem quanto o osso aumenta consideravelmente. Obviamente também se tiver algum deslocamento, ficou com uma deformidade, porque dependendo da fratura, né, já na hora se vê isso. Então, sempre é interessante procurar um atendimento e o ideal seria que esse atendimento fosse o mais precoce possível. E com otorrino, se possível. Com otorrino, exatamente. Por quê? Porque antes de inchar, e normalmente esse inchaço ele vai acontecer nas primeiras 3 a 5 horas. Então, antes de inchar, a gente tem um parâmetro muito bom para conseguir reposicionar essa fratura sem maiores, né, sem precisar de anestesia geral, sem precisar de grandes coisas. Só que passou desse momento, fica tão inchado que a gente perde parâmetro. E aí, às vezes, a gente não consegue reposicionar ou vale a pena esperar um pouquinho mais. Mas então, assim, o ideal seria procurar precocemente um otorrino, né, que seria o especialista indicado. O mais rápido possível, Mais né? rápido Pronto possível. atendimento ou nos consultórios, né? Ir atrás de um otorrino para ver o quanto antes. Exatamente. Essa que seria a ideia inicial, principalmente, como a gente falou, se ficou alguma deformidade logo depois do trauma ou se teve um sangramento. Porque aí, só lembrando uma outra preocupação nossa, a parte do septo, o septo é essa parede que divide um lado da outra aqui das narinas, que ele vai bem lá para dentro. O septo, a parte essa da frente, como disse a Bárbara, ele é molezinha, né? Então ele é de cartilagem. Às vezes a cartilagem quebra e um vaso, né? Um vaso sanguíneo ali rompe e forma uma coleção de sangue ali dentro, que a gente chama de hematoma, né? E essa coleção de sangue que fica ali parada, ela pode infectar, vem bactéria ali e causa uma infecção. E essa infecção, ela pode ser bem desastrosa. Por quê? Porque essa infecção, ela vai comer a cartilagem e vai deformar todo o nariz. Então, é super importante. Uma das preocupações da gente quando tem uma batida no nariz é de ter esse hematoma, e ele vai acontecer algumas horas depois da batida, e um dos sintomas que o paciente pode ficar alerta é de trancar muito a respiração. Digamos, bateu e aí tranca muito o nariz depois. Bateu o nariz e gradativamente ele não sangrou, esse nariz foi entupindo e entupiu. Aí tem que procurar atendimento. Exatamente, porque se infectar isso, e aí a gente conta histórias, né? Por exemplo, mais fácil para o pessoal entender, eu tenho um paciente que ele estava jogando futebol em Portugal, né? E aí ele sofreu um acidente lá de carro, que fraturou o nariz e começou a trancar e foi procurar atendimento lá. E depois de 2, 3 dias, e já estava infectado. Então ele tinha uma coleção muito grande ali de infecção.
Aí tu tem que drenar, ele acabou vindo para cá, porque quando ele chegou para mim, já tinha comido 80% da Teve cartilagem. que fazer até a cirurgia. Teve que fazer uma cirurgia reconstrutiva, porque 80% da cartilagem já não Que existia azar, mais. né? Então, isso que nos preocupa, por isso o atendimento precoce é importante. Perfeito, mas então é o seguinte, a pessoa está nos assistindo lá, está tentando achar algum lugar para ir, alguém para levar, né, no hospital, ou no pronto atendimento, ou no consultório e tal, e ela pode fazendo alguma coisa enquanto isso, enquanto espera para até chegar o atendimento, tem alguma coisa que ela pode já ir fazendo em casa? Uma coisa importante é o gelo, né? O gelo, ele ajuda a diminuir o inchaço. Então, retarda esse processo de inchar e diminui a quantidade do inchaço, que vai facilitar no nosso parâmetro também para a gente conseguir corrigir essa fratura. Mas como é que ela põe o gelo na face? Como é que é o ideal? O ideal seria, assim, colocar um paninho, né? Pegar gelo ou uma bolsa de gelo que tem, a maioria das pessoas tem em casa, e coloca na região da face, assim, pode ser região aqui da maçã do rosto, na testa, no olho e no nariz, né? O ideal seria fazer assim, inicialmente 20 minutos de 2 em 2 horas ali. Obviamente que o ideal seria que chegasse, se conseguisse fazer até chegar no Eu atendimento. sempre dou uma ideia para quem tem a pele muito fina, crianças principalmente, porque o gelo ele pode até queimar a pele, né? De pegar água gelada com cubos de gelo e ir molhando o paninho ou molhando o algodão, que também faz esse efeito que a gente quer. Granzotto, frente a um trauma desses, tá? Quando tu achas interessante um exame de imagem, seja raio-x ou propriamente uma tomografia computadorizada? Vou complementar a pergunta do Rodrigo. Chegou, encontrou um otorrino, teve a condição de encontrar um otorrino que atendeu, fez o primeiro atendimento. O que se faz nesse primeiro momento, né, que chegou o paciente, teve o otorrino que foi atender, ele vai fazer um exame de imagem, um raio-x, como é que ele procede aí nesse momento? O que o paciente pode esperar que vai... Te botou numa rascada, né? Não, a primeira coisa que a gente tem que fazer é examinar, né? O otorrino ele vai examinar esse nariz, palpar, vai examinar internamente também para a gente ver essa questão desse sangramento que eu falei do septo, se não tem E alguma até coisa fazer ali. parar um sangramento pode estar persistente, né? Exatamente, fazer parar se tiver algum sangramento que não parou. Normalmente esses sangramentos eles são autolimitados, eles sangram um pouquinho Param ali, por conta, né? param por contas. Então, depois, quando o paciente chega para a gente, a primeira coisa que a gente faz é examinar. Se for, digamos assim, uma fratura mais simples, só do osso aqui que deslocou, normalmente nem precisa de exame de imagem, né? Pra gente, só se for uma batida, por exemplo, um acidente de carro, alguma coisa mais intensa que a gente suspeite de fratura ou de que outros ossos do rosto acabaram quebrando Sim, um também. trauma mais intenso, né? Mais Um trauma de um acidente de carro, alguma coisa assim que tu espera esse tipo de coisa. Isso. E o raio-x, pelo que a gente tem de estudos, o raio-x ele não é um bom exame para a gente ver. Ele engana muito, porque ele tem 2 dimensões ali, então às vezes ele não pega a fratura, e outra, só lembrando, o raio-x pega só o osso, né? Ele não vai ver a fratura da parte da Então tu cartilagem. não precisa necessariamente de um raio-x, correto? Não. Na suspeita, digamos, suspeitou que tem alguma coisa mais complexa, né? Alguma coisa Um trauma maior, maior coisa mais... ou alguma outra fratura, aí a tomografia que seria indicada. É melhor. E aí, lembrando, aí a gente tem que fazer essa diferença da criança e do adulto, né? Porque, de novo, a criança, a maioria das vezes, vai ser a fratura na cartilagem. O raio-x, aí que os pais levam, às vezes com frequência, os pais vão levar essa criança para um atendimento. Normalmente não vai ser atendido por um otorrino, vai ser um pediatra. O pediatra vai fazer um raio-x e vai ver lá, não teve fratura. Não quer dizer que não tenha tido fratura. Então é sempre importante consultar com o otorrino também, porque pode ter tido uma fratura na cartilagem, que é o mais comum na criança, e esse nariz todo vai crescer torto. Daí vai gerar um desvio de septo, vai entortar o nariz, pode entortar todo o rosto. Então, o raio-x, ele não faz um bom diagnóstico. O ideal é consultar com o otorrino. Eu tenho uma pergunta interessante, até para conscientizar o nosso público da importância, né, desse atendimento precoce. O que pode acontecer uma pessoa que bateu o nariz, ficou torto, inchou, ficou roxo e não procurou atendimento, foi procurar lá depois de 15, 20 dias? O que acontece com essa pessoa?
gosto de dividir assim, eu digo que a gente pode, a questão da fratura, né, do nariz quebrado, a gente tem acho que 4 tempos que a gente pode fazer uma intervenção, né, ou fazer uma cirurgia ou reposicionar. Primeiro é logo nesse imediato, o paciente chegou, conseguiu, consultou com o otorrino logo, a gente consegue fazer, corrigir ali mais na O hora. ideal, Com né? o paciente, ideal. com o paciente acordado, com anestesia local. Isso, faz anestesia local, a gente faz uma anestesia mais ou menos como os dentistas fazem ali, que o paciente não sente nada na hora de corrigir, porque faz a anestesia que nem o dentista bloqueia, o paciente não sente nada. Aí tem o segundo momento que é, deixou passar aquele inchaço inicial, que a gente volta a ter os parâmetros para conseguir deixar como era antes, que normalmente é entre 10 a 15 dias. Aí também ainda não teve, o osso ainda está móvel, né, a cartilagem ainda está móvel, a gente consegue reposicionar sem maiores problemas. Aí passou, digamos, uns 2 meses. A questão ali passou uns 2 meses, o osso já solidificou, e aí a gente vai ter que fazer uma cirurgia, né, para reposicionar. Às vezes a gente tem que reposicionar as estruturas, o osso, a cartilagem. Às vezes a gente tem que quebrar de novo porque o osso já cicatrizou. E aí tem a quarta, que é bem tardia. Vamos dizer, uma criança que sofreu uma fratura lá na infância, e é super comum isso, a gente pega adultos, eu atendo muito paciente adulto, com o nariz bem torto, o nariz com alterações, e aí quando tu vai fazer a cirurgia, tu vê lá uma fratura na cartilagem, porque a cartilagem fica sempre aquela fraturinha ali. Aí, quando tu faz a cirurgia, pergunta para o paciente, teve alguma batida na infância e tal? O paciente, não tive. Aí, quando faz a cirurgia e acha aquela fratura e comenta com o paciente, eles comentam em casa e a mãe diz, aquela vez que tu caiu de bicicleta, bateu, cortou o lábio, cortou. Então, essa é a intervenção bem tardia, né? Que quando pega as consequências de fraturas lá da infância, que cresceu com isso tudo alterado. Mas então, respondendo mais objetivamente assim, a pergunta da Bárbara, nesses casos aí de 15 a 20 dias, vale a pena procurar o otorrino ainda, porque a gente ainda tem tempo de conseguir corrigir isso sem maiores consequências futuras. Então, uma resposta acaba sendo também relativa ao trauma, né? Quando é necessário fazer a cirurgia, talvez tenha que ser logo, talvez depois. E sobre a abordagem, tu falaste, quanto antes, melhor. Não adianta procurar 2 dias depois, às vezes, né? Tá tudo inchado. Exatamente. Se for um trauma do abscesso septal, ou hematoma septal, ainda tudo bem. Mas e o osso torto daí, depois de 2 dias? O ideal, a questão de a gente fazer a correção, fora essa situação daquele sangramento que eu falei, que o nariz está todo trancado, a pessoa não tinha problema para respirar, aí teve a batida, e aí depois de 1, 2 dias não consegue respirar, muita dor local, e esse tem que procurar imediatamente. Agora, para a gente fazer uma cirurgia de correção dessa fratura, o ideal seria esperar ali uns 10 a 15 dias, que vai desinchar, e a gente consegue ter um parâmetro melhor para a gente conseguir posicionar o osso mais perto de como era antes. E essa cirurgia aí de correção da fratura nasal é a mesma coisa que uma plástica do nariz? É a mesma coisa que rinoplastia? Tem que abrir o nariz todo para fazer? Então, quanto antes a gente procurar o atendimento, menos a chance vai ter de ter que fazer tudo isso, né? Por quê? Porque a gente consegue reposicionar as estruturas ainda. Elas deslocaram, a gente bota de volta no lugar. Agora, quando já está tudo solidificado, já cicatrizou, já calcificou, aí sim, aí a gente vai precisar fazer uma cirurgia maior, como se fosse uma rinoplastia, né? Quase uma cirurgia reparadora, mas não deixa de ser estética também, para devolver, né, aquele paciente A harmonia a harmonia do nariz. E aí eu tenho uma paciente minha que eu operei ela, 82 anos, 83, ela chegou, caiu, quebrou o nariz, não ficou com dificuldade para respirar, ficou com o nariz um pouco torto, mas sem maiores repercussões. E ela disse, não, eu não quero ficar assim, eu quero fazer uma plástica. E aí eu pedi autorização para o clínico, os clínicos liberaram, aí eu operei ela com 83 anos. Autoestima é tudo na vida, né, gente? Não, e pode acontecer da pessoa ter um trauma nasal, o nariz não ter tido alguma deformidade evidente, não ter ficado com obstrução,
e a pessoa poder acompanhar isso e não fazer absolutamente nada. Super comum. Então, bem lembrado, Joel. Isso é uma coisa que acontece com frequência no consultório. Os pacientes batem o nariz incha. Normalmente, a batida ela vem mais de um lado que do outro, então um lado vai inchar mais do que do outro. O paciente acha que ficou com alguma deformidade ali do nariz, mas depois que desincha, ele vê que não, tá tudo igual, não chegou, era só o inchaço que... Então, por isso que é importante esperar esse tempo, depois que passou aquela parte inicial, que o nariz inchou, esperar ele desinchar para a gente conseguir ter um parâmetro para corrigir, porque grande parte das vezes não tem necessidade de fazer nada, né? É só acompanhar. E criança, falando agora um pouco mais específico sobre criança. Então pode acontecer, né, de uma criança pequena eventualmente precisar uma cirurgia reparadora, né? Isso pode acontecer. Então, se a criança bateu o nariz, inchou, que é muito comum, a criança está sempre se batendo, né? A cabeça é pesada ainda. Comum nisso. Então é uma cirurgia, essa cirurgia pode ser feita em criança também. Sim, a gente sempre tenta ser o mais conservador possível em criança, justamente porque ela está em fase de crescimento, né? E essa fase de crescimento, a intervenção que a gente for ter pode ter uma repercussão futura, assim como a batida. A batida, se causou uma fratura na criança, com o crescimento, ela pode crescer toda o nariz e face, como a gente já falou, torto. Então, a intervenção que a gente faz é bem conservadora para só tentar devolver essa criança o crescimento normal, né? Não adulto, às vezes a gente tem que fazer uma intervenção maior, a gente tem que corrigir septo e tal. A criança é mais reposicionar e deixar ela ali. Mas sim, tem casos que a gente precisa fazer justamente para que não venha a ter uma consequência de crescimento alterado, de obstrução, né? Ou que possa ser feito até uma coisa conservadora e depois um procedimento adicional numa idade um pouquinho mais pra frente. É muito comum. Então, eu atendi um guri de 14 anos, que ele estava andando de bicicleta e se perdeu na calçada lá e deu de cara naqueles concreto na parede. Então, ele teve a fratura dele não foi só no nariz, ele fraturou todo o osso do rosto aqui, o olho, foi um estrago, assim, para quem estava andando de bicicleta. E aí ele fez a correção do olho e agora eu fiz a cirurgia do nariz dele. E ele tem 14 anos, ainda vai crescer. O nariz é uma estrutura que ele demora para desenvolver, vamos dizer assim, o homem para terminar lá em torno de 20 anos, né? A mulher ali 19. Então, o que foi combinado com ele? Eu fiz a correção para ele respirar, o máximo ali que eu podia mexer com o conservador, para depois, mais tarde, a gente resolver outras situações, inclusive estéticas que incomodam ele. Então, é super comum isso, né, de a gente pegar esse tipo de paciente de criança, mas sempre a gente fala para os pais, vai ser necessário, ou muito provavelmente vai ser necessário, a gente fazer uma cirurgia posterior quando o nariz estiver crescido totalmente. E eu quero fazer um parênteses aqui, porque muitas vezes as pessoas que batem o nariz procuram também o pediatra, o clínico do plantão, um cirurgião plástico, mas é importante lembrar que o médico otorrinolaringologista é a especialidade que vai ter uma visão holística, uma visão geral, tanto da estética quanto da respiração. A gente não pode esquecer da respiração. Ela é vital, ela é um dos nossos sentidos mais importantes, então procurar o médico otorrino vai poder ter esse olhar das duas coisas. Vamos retomar um negócio aqui que tu já falou e vamos deixar pontual. Quais são, então, os sinais de alerta para saber se o trauma foi sério e que pode precisar de atendimento urgente? E também assim, quando que eu sei que, claro, foi o futebol, né? Ou o beach tênis do Rodrigo. Ele continua. Né? Foi boa a história, né? Boa. Aí tudo bem, né? A gente sabe que, né, geralmente não é um trauma, né? Mas aqui, eventualmente, aconteceu algum trauma mais evidente, um trauma maior, um trauma, geralmente, acidente de trânsito, né? Acidente de trânsito. Tem alguma coisa que sugere que a gente tenha que ficar mais alerta, porque pode não ser só um trauma que deforme esteticamente ou que obstrua o nariz, que seja algo mais grave, até em outras esferas, até neurológica, por exemplo? Então, tem coisas para a gente ficar atentos, vamos dizer,
quando fica, dependendo do trauma, né, fica muito roxo aqui embaixo dos olhos, todo o olho bem roxo. Alteração visual, né, a visão teve alteração do nível de consciência, né, Rodrigo? Também, essa questão, digamos, foi uma batida onde a pessoa perdeu a consciência, ficou desacordada, ou depois com muita náusea, ou, por exemplo, sonolência excessiva. Outra coisa que a gente falou, a questão do sangramento, mas também, digamos que teve uma batida importante e começa o nariz a correr uma secreção bem transparente. Nem assim. água líquida mesmo, água transparente. Água transparente. Translúcida. É diferente de um ranho, né? Que seja uma água bem transparente, bem que nem água mesmo, que pode ser líquor do cérebro. Porque o nariz, ele tem essa vizinhança. O nariz, ele fica no centro do rosto, né? Então, ele tem dos lados dele os olhos, tem acima, tem o cérebro. Então, quando tem uma fratura muito importante, pode acontecer de causar uma fratura nessas outras regiões também. E aí é isso, não consegue mexer o olho direito, alteração visual, começa com essa secreção clarinha. São sinais de alerta que pode ter alguma outra fratura mais importante que precisa de avaliação. E inclusive em criança pequena, né, que a gente sempre se assusta, quando a criança bate a cabeça, cai não sei de onde, a gente também fica preocupado. E muitas vezes precisa um atendimento clínico completo para avaliar todas essas questões, né? Exatamente. Na dúvida, sempre o ideal é procurar um atendimento para avaliar. Perfeito. Bom, Grasoto, é o seguinte, a gente tem agora um quadro, que é o quadro Mitos e Verdades, tá? Então é o seguinte, vamos fazer algumas perguntas bem objetivas e para tu nos dizer se é mito ou verdade. E aí eu passo a bola pro Rodrigão aí para começar as perguntas aí. Grasoto, se o nariz não sangrar, não é grave? Não pode ser grave, mesmo sem sangramento nasal. Que nem eu disse, aqueles outros sinais de alerta que a gente comentou, né? Tem que ficar sempre atento, depende da deformidade. E porque assim, às vezes o sangramento, o trauma, a batida, né? Depende de onde vem. Vamos dar um exemplo do futebol, que é super comum, né? Isso aí, o futebol... O beach tênis não tem, Rodrigo. Não tem. Eu também não tenho. Se o beach tênis tiver muito contato, alguma coisa está errada. Conceito, gente. É um esporte que daí estão jogando errado, se tiver com muito esporte de contato, né? Mas a questão do futebol é muito comum pela disputa de bola e é super comum a batida e sem querer. Por exemplo, já vi caso, o jogador estava olhando para baixo, jogando a bola, não viu que o outro veio do lado e bateu cabeça com cabeça. Basquete assim também. Ou disputa... Mas futebol é muito perigoso, trauma, é incrível. Sim, disputa para pular de cabeça, cabecear, e aí na disputa com o cotovelo bate. Então, assim, eu fazia plantão e vinha chegar... E tinha um daqueles campos de futebol 7 ao redor ali, e todo plantão chegava um com o nariz quebrado ali. Rugby. Era quase rugby, galera. Mas tudo sem querer, porque chegava junto, vinha o paciente que estava com o nariz... O agressor. E o agressor arrependido. Chorando junto. Sim, cara, já peguei uma vez na sala de espera, que daí quando o paciente saía da consulta, e aí o outro tava ali, e aí quebrou? Daí o cara dizia, quebrou. Aí o cara chorava, entendeu? Tipo, porque é sem querer. E sabe o que é muito perigoso também? Aquelas portas de vidro totalmente transparentes. Muito comum. Quem é que nunca deu de cara numa porta dessas? E eu já atendi várias fraturas por isso. Eu também, várias. Essa porta de vidro, Sim, por isso que aquela faixinha ajuda, aquela faixinha no meio. Por isso que bota aquela faixinha, porque é muito comum essa questão de fratura. Então, voltando à pergunta do Rodrigo, essa questão da batida, dependendo do sentido da onde ela vem, futebol também, tem um paciente que era goleiro profissional, e aí ele quando ele defender a bola, o cara vinha com o joelho, 2 vezes ele levou e o nariz foi lá na orelha. Então, dependendo de onde vem a batida, ele pode não bater tanto só no nariz, mas pegar os ossos da face, o olho. Então, o sangramento só não quer dizer, não significa a importância, né, da procura do atendimento. Continuando mitos e verdades, então, é verdade ou mentira que o otorrino só consegue saber se quebrou o nariz com um raio-x ou tomografia? Isso é mito. Na verdade, os estudos que a gente tem, né, a capacidade do otorrino
Claro, quando esse paciente chega precocemente, antes de inchar. A capacidade do otorrino de identificar uma fratura com a palpação e o exame físico é superior ao raio-x, né? A tomografia depende da tomografia, o ideal é com reconstrução 3D que vai fazer. Mas a tomografia a gente reserva para casos onde no exame físico tu suspeita que tem alguma coisa mais importante. Mas não precisa de exame de imagem todas as vezes. Maravilha. Colocar gelo ajuda a diminuir o inchaço após a pancada? Sim, como já falamos aqui, o gelo ele ajuda bastante a diminuir o inchaço e, inclusive, facilita para o colega otorrino quando for examinar esse paciente no consultório. Nariz quebrado, a fratura nasal sempre vai precisar de um procedimento para colocar ele no lugar? Então, depende da fratura. Existem casos, que nem a gente comentou antes, onde tem uma Fissurinha? fissurinha, né? Teve uma linha de fratura, mas não teve um deslocamento importante. Não Ou tirou do lugar, né? isso, não saiu do lugar ali, não causou uma alteração externa e nem na parte respiratória. Então, nesses casos, a gente acompanha e, a grande maioria das vezes, não tem necessidade de ter intervenção. O nariz pode ficar torto mesmo depois de cicatrizar? Se não foi feito nada, sim, ele vai ficar torto. E aí é o mais importante na questão da criança, né? Porque se o nariz ficou torto ali, várias estruturas ao redor do nariz também vão crescer tortas. Então, por isso que é super importante a avaliação na criança para poder devolver o crescimento. Só contar a história de uma paciente que eu atendi. Nossa, é tanto paciente aqui que já encheu uma Mas agenda. é que as pessoas, né, para eles entenderem como é que Tá funciona. certo, storytelling. Né? É isso aí. Então, assim, veio uma criança de 11 anos, e aí, só para o público entender a importância, né? Então, na verdade, primeiro, antes dessa paciente, eu atendi o irmão dela, né? O irmão dela com 19 anos, que ele tinha uma alteração respiratória, que tinha ficado da infância, um desvio de septo, e ele tinha operado com 12 anos e ficou com uma alteração muito importante no nariz. O nariz não cresceu. A intervenção foi muito agressiva quando eles fizeram com 12 anos. E aí o nariz não cresceu, só o osso cresceu e aqui ficou completamente achatado. Então eu tive que fazer uma reconstrução no nariz dele com cartilagem de costela e tal, uma reconstrução bem grande, por causa desse problema. A ironia do destino foi que a irmã dele, com 12 anos, tinha um baita desvio de septo, mas totalmente trancado de um lado que ela não respirava. E já com 12 anos já se via que ela tinha aqui a tal da giba, né, o calombinho aqui em cima do nariz, e o nariz torto também. Obviamente que ela com 12 anos queria arrumar tudo. E o combinado disse não, a gente vai operar conservadoramente, e aí que vem a questão, convencer a mãe, né, que já tinha passado por uma experiência desagradável antes, que teria que mexer no nariz da filha também. E aí eu operei o nariz dela, mas com aquela questão, só a parte funcional bem conservadora. Quando tu fizer 16 anos, a gente conversa do resto do nariz, tá? Porque aí terminou a fase de crescimento, né, Graduto? Isso, e aí a gente já pode fazer uma cirurgia mais agressiva, vamos dizer assim, mais definitiva. O que aconteceu? Eu operei ela com 12 anos, ela ficou bem para respirar, tudo. 16 anos e 3 dias, ela estava no consultório para resolver o resto. Aí eu operei o resto já faz uns 2, 3 anos, está tudo bem. Mas é isso para explicar para o público que por exemplo, a menina, tem algum trauma, bateu o nariz quando era na infância, porque o nariz dela estava quebrado, a cartilagem? Não bateu. Aí, depois que a gente fez a cirurgia, a mãe lembrou, e não, ela tinha tido um trauma, que tinha machucado até um dente, a gengiva, né? Então, às vezes, o trauma, a batida se pega de baixo para cima, machuca a gengiva, lábio, mas vai pegar a cartilagem aqui e vai deslocar essa cartilagem do lugar. E aí o crescimento, tudo vai ficar... Dá uma linha de fratura, ele pode ir para o lado da fratura. Então, mesmo os traumas assim na parte do lábio superior, é importante ter uma avaliação para ver se não teve deslocamento, porque olha, no caso dessa família, né? Foram as 4 intervenções nos 2 filhos por consequências de traumas que poderiam ter sido evitados se tivesse tido uma avaliação melhor, né, na infância. Naquele Exato. primeiro momento. E essa pergunta que eu vou fazer agora, eu acho que talvez a mais importante para quem está assistindo esse episódio sobre fratura nasal. É perigoso desentortar o nariz sozinho em casa?
Então, né, é relativamente comum as pessoas fazerem isso. Vem que bateu, deslocou, não que seja tanto problemático, né? Porque as pessoas também não vão usar tão força assim, Tanta violência. com tanta violência. Mas, claro, Até porque tem dor, né? exatamente, vai estar super sensível, vai estar deslocado, vai estar sangrando. E pode dar errado. E pode dar muito errado, na verdade, né? Pode dar muito ruim, que nem dizem. Até porque a preocupação ali não é só a fratura do nariz. Se tiver fraturas, que nem a gente disse, teve uma batida e quebrou um pouquinho lá na comunicação com o cérebro, e tu for fazer uma força ali no local, Pode piorar. pode piorar, Então, pode é perigoso. deslocar. É perigoso, é perigoso. Então, assim, o ideal, claro, procura atendimento precoce para um especialista fazer isso, né? Para não causar maiores danos. É que nem no acidente lá, né? Não mexer no paciente. O ideal seria leva para um especialista para que a gente avalie e veja a necessidade de correção. Depois que desincha, é possível avaliar melhor se houve algum desvio na fratura? Sem dúvida nenhuma. Depois que desincha, a gente volta a ter um parâmetro que a gente teria naquelas primeiras horas, né? Então, por isso que a gente dá esse tempo depois do trauma. Se o paciente demorou para procurar atendimento ali, né, passa ali de 5 a 15 dias, a 10 dias, desculpa, a gente já desinchou e a gente consegue ter uma avaliação melhor. Sempre é melhor de esperar desinchar. Uma batida no nariz que não teve uma consequência estética pode piorar a respiração? Pode, porque justamente essa parte interna, né? Principal falando que nem das crianças, né? Mas a parte da cartilagem, se bate na cartilagem e tem um deslocamento da parte mais de baixo do nariz aqui, que a cartilagem desloca, pode não ter tanta alteração estética, pelo menos no primeiro momento, mas pode ter uma repercussão na parte respiratória sim, porque daí vai ficar com um desvio de septo e vai trancar a respiração. Depois de uma fratura, o nariz nunca mais volta a ser o mesmo. Vamos tentar entender essa pergunta. Depois de uma fratura, assim, algumas considerações fazendo nessa pergunta. O osso nasal, por exemplo, quando ele cicatriza, ele é diferente dos ossos de outras partes do corpo, né? Por exemplo, um húmero do braço, o fêmur da perna, eles vão calcificar. O osso nasal, ele não calcifica, ele faz o que a gente chama de pseudoartrose, como se fosse uma cicatriz entre uma plaquinha e outra do osso. Então, mesmo que a gente corrija essa fratura depois, a tendência é que o nariz fique um pouco mais frágil naquela região da fratura anterior. Eu gosto de fazer a analogia do Então copo. ele não volta a ser o mesmo. Não volta Ele a ser o pode não alterar a estética, mas ele não volta a ser Eu gosto de fazer a analogia do copo. Se eu quebrar esse copo, colar todos os caquinhos, ele vai ser exatamente o mesmo copo? Não vai. E o nariz também não. Exatamente. Ele fica com as cicatrizes ali. Bom, pessoal, maravilha, excelente, Dr. Canuzotto, excelente, mitos e verdades. Quero convidar todos, então, para não esquecer de seguir, então, a Rádio Otorrino no YouTube, no Spotify, sigam a gente e agradecer o Dr. Canuzotto por estar aqui conosco. Nosso vice-presidente, e agradecer a vocês todos pela audiência e, de novo, sigam o @Rádio Otorrino, pessoal. Segue a gente. E não se esqueçam, saúde não é brinquedo.